Amém? Então vamos lá. Hoje Deus colocou no meu coração para trazer para vocês um pouquinho sobre Davi. Como a gente pode se tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos abrir em 1 Samuel 16, 11. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então, aqui para contextualizar, quem não conhece muito da história de Davi. Saul era rei naquela época, porém ele desagradou o coração do Senhor, e aí Deus rejeitou Saul como rei. E aí Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé. E aí chegou lá, Jessé apresentou todos os filhos que ele tinha, lá, que eram formosos. E aí Samuel perguntou: mas só tem esses? Não tem mais nenhum? Aí Jessé respondeu: tem um lá, o mais novo. Ele está lá cuidando do rebanho. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse filho de Jessé, que estava lá, esquecidinho, cuidando do rebanho. Então, antes de ser rei, Davi era pastor de ovelhas. Quando Samuel chegou para ungir um dos filhos de Jessé, Davi estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas, mas ele estava cuidando dos negócios do seu pai. Atente a isso, Davi estava lá cuidando dos negócios do seu pai. E aí, Davi, o tio vai fazer um fundinho, é estranho a gente falar sem um negocinho. E aí, Davi, ele podia ser o menor da casa do seu pai. Só que não é porque ele era o menor que ele não fazia as coisas para o seu pai. Não é porque ele não era mais forte, não era porque ele era mais bonito, mais vistoso, que ele não fazia. Ele já tinha uma responsabilidade antes de ser rei. Então, Davi, ele cuidava das coisas do seu pai, ele já era responsável. E aí, Davi, ele se esforçava ao máximo para cumprir o que o seu pai pedia para ele fazer. Ele cuidava do rebanho, ele dava o seu melhor. E será que a gente dá o nosso melhor para Deus? Porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho ministério, eu venho na igreja, eu não tenho nada para fazer, então eu não vou fazer. Às vezes, só porque a gente não faz, não tem um ministério, não tem um cargo na igreja, a gente não faz. E aí, Davi, ele só tinha que cuidar do rebanho, mas ele fazia aquilo com excelência, ele dava o seu melhor. Então, Davi sai de pastor de ovelhas para rei. E aí, quando Saul desagrada a Deus, o espírito é retirado de Saul. E aí, quando Davi recebe Samuel lá, que Samuel unge Davi, o espírito, ele está sobre Davi. E aqui não é mais o Davi pastor de ovelhas. Não é mais o Davi esquecidinho lá, o último, o mais novo, o que só estava lá. Agora era o Davi que estava caminhando para ser o homem segundo o coração de Deus.
Então, a partir do momento que Davi é ungido, ele não é mais só um pastor de ovelhas. E aí, desde da conferência, né, Deus tem falado um pouquinho comigo sobre o coração de Deus, sobre ser segundo o coração de Deus. E aí, eu trouxe alguns pontos. Porque a gente se espelha, né? A gente tem alguns personagens na Bíblia que a gente está ali para a gente se espelhar, né? A Bíblia, ela não tem, eu creio, né, gente, que os personagens da Bíblia não estão aqui, né? Davi não está aqui só para encher a Bíblia, né? Moisés não está aqui só para encher a Bíblia. Tem um porquê, né? Tem modelos a serem seguidos e tem modelos a não serem seguidos. E Davi é um modelo que a gente precisa tentar seguir, porque foi uma pessoa que foi chamada segundo o coração de Deus. E Moisés não foi chamado, Paulo não foi chamado, Abraão não foi chamado, Davi foi chamado. E por quê? Davi tinha algumas características que chamou a atenção do pai. E aí nós vamos falar 3 características, tá? A primeira característica de Davi é obediência. Só que eu vou falar 3 pontinhos dentro da obediência, tá? Então, primeira coisa, nós nunca vamos conseguir agradar a Deus se nós não obedecermos a Ele. Não tem como. Então, a obediência é uma marca de quem é segundo o coração de Deus. Não tem como a gente agradar o Pai sem obedecer o Pai. Faz sentido? Faz? Então, tá bom. E eu vou falar um pouquinho, primeiro, dentro desse tópico, sobre Saul. Porque Saul desobedeceu. Ele fez o que não era para ser feito. Então, a gente vai abrir em Samuel 13:13. 1 Samuel 13:13. Amém? Então, vamos lá. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, aqui, Saul, por pressa, né? Ele ofereceu o holocausto e ele tinha que ter esperado Samuel. E aí Samuel foi lá e, através de Deus, adverteu Saul. Então, aqui Saul desobedeceu a Deus. E aí aqui fala assim, ó: se você tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado em Israel. Então, aqui, o reinado de Saul poderia ter sido para sempre. Por que não foi? Porque ele desobedeceu uma ordem do Senhor. E aí, às vezes, trazendo para a gente, às vezes a gente recebe uma palavra, ou às vezes a gente recebe uma promessa, não sei, que não é o caso de Saul. Saul não tinha promessa, mas ele estava como rei. Mas aí a gente recebe, talvez uma palavra, uma promessa, que algo vai acontecer. E aí eu vejo muito, já vi isso, a pessoa começa a agir totalmente diferente do que ela era quando ela recebeu a promessa, a palavra. Tipo assim, já que eu recebi, Deus vai cumprir. Está recebido, vai cumprir, vai acontecer. E às vezes não acontece. Por quê? Porque a gente precisa manter os caminhos que Deus mandou a gente manter. Então a gente está lá caminhando com Deus. Aí a gente recebe uma palavra. Aí a gente se desvia.
como que Deus vai cumprir o que Ele prometeu? A gente desobedece, como que Ele vai cumprir? Isso depende da gente também. Amém? Então, tá bom. Então, aí, nessa desobediência, Deus foi lá e levantou um homem segundo o seu coração. Por que Ele levantou Davi? Porque Ele sabia que Davi ia obedecer. Ele já conhecia Davi. Se uma pessoa não obedece na pequena coisa que foi a ordem que Deus tinha dado a Saul, foi pequeno, só espera Samuel para oferecer o holocausto, era pequeno. Como que Saul ia obedecer uma ordem grande de Deus? Então, Deus sabia que Davi ia obedecer. Amém? Outro ponto da obediência. 1 Samuel 22, 3. Então, a gente falou sobre a desobediência de Saul. E agora a gente vai ler esse versículo. Vamos lá. 22. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. E que tipo de obediência é essa? Davi estava esperando Deus falar com ele. Esperar também é uma obediência. Às vezes, a nossa obediência é só esperar. Davi disse que enquanto Deus não direcionasse o que ele tinha que fazer, ele não ia se mover. E aí a gente está lá no silêncio, na sala de espera. Quem que já passou pelo silêncio de Deus? Que você fica lá, Deus, Deus não responde, não vai. É a espera. Tem alguns momentos na nossa vida que a gente vai ter que esperar. E aí, dá um 13 na gente, dá uma louca. E a gente começa a fazer com a nossa força. Já que não vai acontecer, então espera aí que vai acontecer. Aí o que acontece? Dá ruim. Por quê? Porque era para esperar, não era para ir. Era para esperar. E aí a gente bota a culpa em quem? Ainda bota a culpa em Deus. A gente que faz com a nossa força, e aí bota a culpa em Deus. Então, uma das obediências, das obediências é esperar. Mas não é assim, esperar assim, ó. Senta lá no sofá e fica deitado, só vê as moscas passando assim, ó. O dia passa, aí está esperando. Não é esse esperar. A gente espera em movimento, né? A gente espera lendo, a gente espera orando, a gente espera jejuando, a gente espera vindo nos eventos. Não é o esperar sentado, mas como que você vai ouvir Deus te dar uma direção sem falar com Ele, né? Eu estou esperando Deus me dar uma resposta. Mas esperando o quê? Ele descer, mandar um passarinho com um negocinho na boca, assim, ó, eis que te digo. Não vai acontecer, né? Então, está aqui. Então, a gente ora, a gente espera, tendo um relacionamento com Deus. Então, esse também é uma obediência. Amém? Tá dando para entender, gente? Tá ok? Tá? Vamos lá. E aí eu quero entrar na chavinha da obediência de Davi, tá? A gente falou que Saul desobedeceu, a gente falou que Davi obedeceu esperando, e Davi também obedeceu outras vezes, amém? Mas Davi só obedeceu a Deus? Não. Davi também desagradou o coração de Deus. Então Davi obedecia, porém, ele desagradou a Deus quando ele cometeu adultério
e ainda mandou matar o homem da mulher que ele cometeu adultério. Então, ó, duas coisas. E por que Davi ainda continuou sendo o homem segundo o coração de Deus? Porque, tia, se arrependeu. Mas também tem algo que Deus falou comigo. Davi, ele era comprometido em obedecer. Então, Davi se arrependeu. Ele se arrependeu e ele não cometeu mais esse pecado. Só que o comprometimento de Davi era obedecer a Deus. Aqui não significa assim, a gente pecou e pronto, vai para lá. Deus vai fazer assim. Não vai acontecer, não é assim. Se a gente se arrepende, Deus perdoa. E também não é aquele arrependimento assim, né? Deus, eu pequei nisso daqui, me perdoa. Aí Deus vai lá e perdoa. Aí dá 2 dias. Deus, pequei nisso aqui de novo, me perdoa. Perdoa. Deus. Não, Deus também não é, né? Então você tem que se arrepender verdadeiramente. Esse perdãozinho que você está pedindo e está cometendo o mesmo pecado toda hora não é arrependimento. Amém? Então, é se arrepender. Porque Deus perdoou Davi. Porque Deus, ele não vê só as nossas ações externas. Deus vê as nossas sinceras intenções. Então, não adianta você falar assim, eu não tive intenção de pecar. Não teve mesmo? Será que não teve? Porque se teve, Deus sabe que você teve. Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Então, além da gente obedecer externamente, a gente precisa querer obedecer, sinceramente, de todo o nosso coração. Então, essa é a diferença de Davi. Além dele ter se arrependido e nunca mais ter cometido esse pecado, a vontade dele, o que ele desejava, era obedecer a Deus. Amém? Vamos para o segundo ponto. Fé. Davi tinha fé em Deus. Então, Davi se entrega completamente nas mãos de Deus. E, por maiores que podiam ser as lutas que ele ia ter, tudo, ele sabia em quem ele confiava. Ele confiava em Deus, ele tinha fé. E a fé é isso, é a gente saber que por maior que seja, por mais difícil que seja, por mais treta que seja, Deus está com a gente. Isso é fé, né? E aí, às vezes, podia parecer que Davi estava conseguindo tudo com a sua força, com os seus méritos, mas Davi, ele se moveu. Então, Deus espera a gente se mover para que os propósitos que ele tem se cumpram. Amém? Então, deu bom na sua vida, você está nos caminhos, o mérito não é seu. O mérito é de Deus que está cumprindo seus propósitos, porque Ele é fiel. Amém? Então, se deu bom, aleluia, glória a Deus. Amém? E aí, o que aconteceria com Davi se ele fosse ungido, ele foi ungido, e ele ficasse lá na casa do pai dele esperando a galera entrar lá pela porta, falar, rei, vai ser nosso rei. Ia acontecer? Davi ia se tornar rei se ele ficasse lá na casa do pai dele? Então, a fé, ela também é ação. Então, Davi teve que se mover, confiando no Deus que ele servia, para que os propósitos de Deus se cumprissem na sua vida. Amém? E aí, vamos falar sobre Golias. Por que será que Davi enfrentou Golias? Alguém responde? Ele era obrigado a enfrentar Golias?
Ele falou, Deus falou para ele, você vai lá e você vai enfrentar Golias. Por que Davi enfrentou o que ninguém queria enfrentar? Estava todo mundo com medo do Golias. Porque Davi tinha fé no Deus que ele servia. E porque lá atrás, lá quando ele era pastorzinho, lá esquecidinho do pai dele, né? O menorzinho está lá. Lá atrás, Deus tinha livrado Davi das garras do urso e do leão. Então Davi só enfrentou Golias porque ele sabia que Deus estava com ele. Amém? Então Davi sabia que Deus estaria com ele. Então Davi teve fé que Deus estaria com ele. E aí às vezes a gente passa por coisas, né? Já passa por coisas que a gente não entende. É a mesma coisa. Davi lá, livrando o rebanho da garra do leão e do urso. Não entende. Mal sabia ele que ia ter um maior lá na frente, né? Então, às vezes, Deus traz situações na nossa vida, agora, a gente passa por elas, para mostrar, para lá na frente, a hora que a gente tiver um gigante na nossa frente, a gente lembrar, se eu passei lá, se Deus estava lá comigo, então Ele está aqui também, para fortalecer a nossa fé. Tem coisas que a gente passa para fortalecer a nossa fé lá na frente. E aí Davi sabia que Deus estava com ele, porque a fé de Davi não estava depositada nele, estava depositado em Deus. E outra coisa também, Davi, ele conhecia o Deus que ele servia. Como que a gente vai ter fé em Deus sem conhecer a Deus? Não tem como. Então, a gente precisa conhecer a Deus para a gente ter fé em Deus. Então, Davi, ele conhecia Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. E estou falando muito rápido, gente. Tá bom? Então, tá bom. E terceiro e último tópico. Por isso que eu achei que eu estou falando rápido, porque foi tão rapidinho. Terceiro ponto de Davi. A adoração. A adoração, né? Meu José, depois você me corrige. A adoração não é só esse momento de louvor que a gente fez aqui, sabe? O momento que a gente vem, ergue as mãos. Isso não é a adoração. A adoração é uma resposta que a gente dá ao que Deus é. Então, a gente conhece a Deus, e aí a gente responde o que a gente conhece, e a gente adora a Deus. Então, isso é adoração. Davi conhecia Deus, e ele adorava quem ele conhecia. E aí, a gente precisa sentir algo para adorar a Deus? Não? Amém? Não? Tá. Então, a gente nem sempre vai sentir algo para adorar a Deus. Às vezes, a gente não vai sentir nada. Mas, Jesus é digno de ser adorado. Vamos abrir lá? Em 2 Samuel 12, 19 e 20. Vamos lá. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles, está morta. Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. E aí, a hora que eu estava finalizando essa parte da palavra,
Deus me trouxe um podcast que a gente tinha, que o Zé tinha comentado, e eu fui ouvir porque ele me trouxe essa parte. É um podcast do Hub com os Bravos, não sei se alguém já ouviu. Muito bom, depois vocês ouçam. E aí a esposa do Fábio Bravo, disse assim, que tinha um pastor, que ele chamava Bill Johnson. E esse pastor perdeu a sua mulher há um tempo atrás, né? E aí, na semana que ele perdeu a mulher, na mesma semana ele foi, domingo, acho que ministrar, né? No culto. E aí as pessoas, né? Tipo, o que ele vai pregar? E aí ele subiu no púlpito e disse assim, que no céu a gente vai adorar a Deus de uma forma leve. Lá não vai ter pecado, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter nada que pese, sabe? A gente vai adorar leve. E aí, aqui na terra, agora, é a única oportunidade que a gente tem, de adorar a Deus, mesmo com dor. Mesmo doendo, mesmo no sofrimento, aqui é a única oportunidade que a gente tem. Esse perfume de adoração que sobe, um perfume, uma adoração que dói, que a gente pode estar aos cacos, mas quando a gente sabe que Jesus é digno, esse perfume que sobe, é só aqui que a gente tem essa oportunidade. Lá no céu a gente não vai sentir tristeza, não vai sentir dor. Lá vai ser tudo tranquilo. Então, isso é adorar a Deus acima de todas as coisas, sobre qualquer coisa. É essa adoração que Davi deu para Deus. E isso tocou o coração de Deus. Quando o filho de Davi morreu, ele foi adorar. E aí, algo que Deus trouxe, né? Não são as circunstâncias que vai me fazer adorar ou não. Não vai ser porque a bênção veio. A bênção veio, eu adoro. A bênção veio, hoje eu vou ficar quietinho. Eu estou feliz, eu adoro. Eu estou triste, não estou afim. Se. Deus não está nem aí para o seu si. Não existe si para Deus. Amém? Não tem esse si. Deus é digno, independente se chove, se faz calor, se faz frio, se troveja, se deu bom, se deu ruim, se está bem, se está mal. Jesus é digno. E aí Davi, ele ficou 7 dias orando e jejuando pelo seu filho. Gente, estava doendo muito. Davi estava tristão. Ele perdeu seu filho. Ele jejuou 7 dias lá, com a cara no chão, pelo seu filho. E orou. E aí, primeira coisa que ele fez é ir adorar. Quando que a gente faz isso? Me fala uma vez que a gente... Não sei, eu pelo menos nunca fiz. Às vezes a gente está lá em casa, eu já estou cansado. Não vou no culto, não. Bati meu dedinho na quina. Está doendo, Jesus não me ama, não vou no culto, não. Vai ter programação lá dos Rockets, não vou não. Vai ter programação lá das mulheres. Hoje eu não estou afim. Gente, Jesus é digno. Não é sobre o que a gente sente, não é se a gente sente vontade, se a gente não sente. Jesus é digno de ser adorado. Lá na Bíblia não tem uma parte que fala assim, adorar o Senhor em espírito e em verdade, exceto você que não está afim, você está perdoado. Não está lá. O que está lá em João 4:23? Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, em espírito e em verdade.
sentindo vontade e não sentindo, com vontade de adorar, sem vontade de adorar, porque Ele merece ser adorado em todo o tempo. E como que a gente vai ser chamado segundo o coração de Deus se a gente fica procurando sentimento para fazer as coisas para Deus? A gente fica procurando sentimento para adorar, sentimento para obedecer, sentimento para ter fé. Davi não era assim. Davi conhecia Deus, sabia que ele era digno. Davi obedecia, Davi tinha vontade de obedecer. Davi se comprometia com o coração de Deus, com a vontade de Deus. Adorava Deus sobre todas as coisas. Davi errou, mas ele se arrependeu de uma forma tão grande que ele nunca mais cometeu o pecado que ele cometeu. Amém? Então, Deus trouxe esses 3 pontos no meu coração. Sei que foi rapidinho, mas a gente vai melhorando, né? Segunda vez. Então, que a gente possa colocar esses 3 pontos para a gente focar e seguir, para a gente caminhar em sermos segundo o coração de Deus. Amém? Vamos orar, vamos levantar, vamos orar.